Olá, tudo bem com vocês? Para hoje a gente preparou mais um radar e neste quarto episódio a gente quer compartilhar como tem sido o nosso dia a dia, um pouco dos trabalhos que o núcleo vem fazendo para conseguir implementar o mapeamento de processo finalístico aqui na nossa autarquia. Então sejam muito bem-vindos a este episódio. O radar ele vai fazer parte, né, deste canal. Ele está sendo desenvolvido por nós, do NGER, o Núcleo de Gestão Estratégica para Resultado, e visa disseminar as boas práticas da gestão estratégica. Para quem ainda não me conhece, eu sou Isabela Tomen, médica veterinária, fiscal de defesa, fiscal estadual de defesa agropecuária e florestal, e junto com o Roberto Luiz, que é o meu colega de NGER, a gente vem trabalhando com a trilha de aprendizagem. E esse espaço do radar vai fazer parte da trilha, como sendo uma proposta de um conjunto contínuo de ações destinado ao desenvolvimento de pessoas. É o caminho que o NGER vem utilizando para construir e propagar o conhecimento das partes interessadas sobre a implementação do mapeamento de processo. E assim a gente conseguir, então, criar a consciência coletiva sobre a importância da nossa missão. Então, a gente vem seguindo como metodologia do Poder Executivo o modelo de gestão por processo. E ele é baseado em atos, em legislações, desde 2018. Então, a gente tem o decreto que institui o Manual Técnico de Processos e Procedimentos para todas as pastas do Poder Executivo, Instrução Normativa 21 e 16 em 2020, que trata sobre os procedimentos adotados, né, para a elaboração deste manual, que trata sobre a implementação da utilização do SIGADOC como um sistema digital para a gestão de documento. A gente tem alinhado com a lei federal, que trata sobre a proteção e defesa dos direitos do usuário do serviço público, o decreto estadual de 2017, 9094, que regulamenta a lei e dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado ao usuário. Então, como é que a gente vai fazer toda essa reflexão? Como é que eu vou propor uma simplificação se eu desconheço cada etapa? Eu preciso ter a clareza de cada atividade daquele processo. Então, a elaboração da metodologia por gestão por processo, ele traz essa visão de ponta a ponta, para que a gente consiga, então, seguir o que temos de regra de legislação vigente. Então, com o propósito de construir o conhecimento acerca do mapeamento de processo e difundi-lo, e divulgar, e deixar assim o mais transparente para que todos os colegas consigam compreender essa filosofia, essa metodologia, desde outubro de 2020, o nosso NGER, ele desenvolveu um projeto interno, que é a introdução à gestão por processo e mapeamento dos processos, utilizando o software Visage, que é como está na base legal. Então a gente preparou esse projeto, sentou com a alta gestão e apresentou. E a gente apresenta sempre que houver necessidade de mudança de gestores, de diretores, de presidente. A gente, como eu falei, hoje eu quero falar um pouquinho do que acontece por trás, né, dos bastidores. Então, todo dia a gente tem que estar trazendo a proposta, tem que estar recolocando essa proposta para que todos se sintam inseridos, que fazemos parte juntos desse momento de melhoria contínua, de melhoria do entendimento da nossa missão. Então, esse projeto ele tem a finalidade de auxiliar dentro da nossa instituição. Como é que nós vamos desenvolver, então, esse manual técnico dentro dessa roupagem, dentro desse padrão apresentado pelo Poder Executivo? Então, o projeto ele visa compilar essa sequência lógica das atividades finalísticas que executamos, de tal maneira que ela possa ser facilmente compreendida e comunicada a todas as partes interessadas, a todos os usuários dos nossos processos. Então, o primeiro desafio nosso, como todos já devem percebido, a nossa equipe ela é restrita, bem enxuta, e eu precisei então usar de um artifício para multiplicar a nossa equipe. Então, a gente partiu para procura de figuras que nos auxiliassem como interlocutores do NGER.
não tinha condição de fazer remoção e lotação de pessoas dentro do NGER. Então a gente optou por essa experiência. Desde 2019, antes de fazer esse projeto, até a gente fez um piloto, e aí desse piloto surgiu o projeto e a gente viu essa necessidade de interlocutores. Então a gente foi encontrando em cada unidade administrativa que a gente começava a trabalhar com essa metodologia de gestão por processo, vamos descobrir quais são os nossos processos, o que eu entrego para a sociedade, e aí a gente usou um colega ou outro voluntariamente e quem tinha o perfil para trazer no seu dia a dia, além das suas, como a gente também tem outras atribuições, então além das atribuições do nosso dia a dia, também dedicar um tempo para o mapeamento de processo. Então, após a escolha dos interlocutores, a gente seguiu uma sequência de 5 passos. Então, primeiro, elaborar um plano de trabalho, de projeto para cada processo que eu vou trabalhar. Escolhi o projeto, eu passo então para o escopo daquele processo, que é a estrutura, o esqueleto daquele processo que eu vou levantar. Esse processo ele vai ter uma sequência lógica de rotina e eu preciso registrar em algum lugar. Então, o terceiro passo era o levantamento das rotinas. O quarto passo era começar então a modelar dentro do ambiente do software Visage toda essa informação já contida para formular os diagramas com os elementos necessários. E por último, a gente com tudo isso preparado, a gente faz então as atas de validação numa forma de oficina junto com o gestor. Então, se tornaram oficinas de validações. Então, aqui para exemplificar, essa primeira etapa a gente já usa dentro do SIGADOC, a gente trabalha com o plano de trabalho de projetos, ele é todo editado aqui dentro e a gente celebra as datas, ficam registradas então o prazo de entrega para cada uma etapa. Então, junto com o interlocutor e os gestores, a gente verifica qual seria uma data apropriada para finalizar o escopo, para conseguir levantar as rotinas necessárias, o período que eu vou trabalhar, então, junto com o interlocutor, para modelar, para colocar toda a sequência lógica num diagrama e até a nossa possível data de validação. E aí todo mundo assina e esse documento ele vai fazer parte do fluxograma, ele fica ancorado no diagrama. Aí a segunda etapa é começar então a discussão para a gente encontrar cada resposta para essas entradas necessárias para se produzir o principal produto daquele processo. Então a gente começa as discussões para conseguir entender e identificar quem são os nossos fornecedores daquele processo, quais são os insumos que eu necessito, quais são os formulários, relatórios, quem são os atores envolvidos, né, se vai ocorrer em que unidade administrativa, é na central, é numa unidade nossa de ULI, já direto com o produtor, com a empresa, se há necessidade de recursos tecnológicos, quais são os sistemas que esse processo necessita. Aí a gente já identifica qual é o produto que está sendo entregue, quem é o cliente que está sendo beneficiado desse produto. Se há indicadores ao longo do processo, a gente já começa a pensar quais seriam os indicadores daquela entrega, daquela atividade, e inclusive a gente faz uma boa reflexão da base legal, porque dependendo do momento que esse processo está sendo trabalhado, ele está sendo trabalhado com a base legal de hoje, mas pode ser que alguma atividade de melhoria possa ser necessário fazer alguma atualização de legislação. Então esse é o trabalho que a gente vem fazendo para conseguir encontrar as informações de um escopo de processo. Bom, com o escopo pronto, a gente começa o detalhamento das atividades. Então é aqui no arquivo do levantamento de rotinas, que nessa entrevista com o gestor, a gente começa a pensar na sequência lógica de atividades e a gente vai anotando todo o passo a passo da tarefa que vem acontecendo. Já começa a identificar quem é o setor que está executando, quantas pessoas são necessárias para a execução daquela atividade, o tempo de espera, o tempo de produção daquela atividade, os formulários que eu necessito, se esses formulários estão adequados.
Se a gente também tem a questão da parte de classificação documental, a gente já começa a perceber a necessidade do código de classificação de documentos, a guarda desse documento, que é a tabela de temporalidade, se aquele período está coerente, se a guarda no arquivo é corrente, ou depois ela vai ser guarda permanente, qual vai ser a destinação de toda essa documentação. Então a gente já começa com essa reflexão. Diante de toda a informação pronta, levantada, aí sim é mais tranquilo a gente começar a trazer toda aquela sequência de atividades, aquelas informações para dentro do ambiente, para a linguagem do BPM. E aqui a gente tem, então, toda a notação gráfica, né, que a gente já falou nos outros radares e nas outras oficinas. Quem ainda não conseguiu acompanhar, eu deixo aqui o convite, que assistam os radares anteriores. Então, todo aquilo que foi colocado no escopo e no levantamento de rotina, ele vai ser traduzido, então, para dentro da linguagem universal, né, dos elementos que já são conhecidos, que têm regras. E terminando essa parte da modelagem, então a gente passa para a oficina de validação. E é aqui que a gente faz, então, a ata de validação, né? E a gente deixa todo esse material, né, o diagrama pronto, publicado no ambiente oficial. Então, para que hoje a gente já está vendo esse ambiente com outros olhos, porque ali vai ficar todo o acervo de processo finalístico nosso. Então, toda essa sequência lógica de atividade, de uma maneira ágil e simples, ela está disponível para todas as unidades. Então, ali vai acabar se tornando um ambiente para um treinamento em serviço, onde surgiu uma dúvida ou foi alterado alguma atividade nova que começamos a fazer, ou recebemos colegas novos de concurso que nunca tiveram contato com aquela gestão, com aquela atividade, ele tem uma oportunidade de ir nesse local e fazer o seu treinamento em serviço antes da execução da sua atividade. E assim ele ganha mais agilidade, ele vai entregar um produto com mais padrão, né, porque a gente tem os nossos processos acontecendo em todos os municípios do estado. Então a gente precisa seguir uma metodologia que me garanta que o produto que eu estou ofertando neste município seja idêntico aos demais. Então, como resultado desse processo todo nosso, no nosso dia a dia, implementando, né, o mapeamento dos processos finalísticos, a gente tem, então, os diagramas publicados, padronizando nossos processos. Eles ficam no ambiente oficial do Instituto de Defesa Agropecuário, na aba institucional, vocês vão encontrar a estrutura organizacional e a aba gestão por processo. Clicando na aba gestão por processo, todos os diagramas que passaram por essas 5 etapas vão estar ali disponíveis. Clicando na estrutura organizacional, vocês vão encontrar a cadeia de valor integrada. Nela, além dos processos que já foram validados, nós temos os próximos que estão na fila para serem trabalhados. Então, esse aqui é um grande produto nosso, né, que olhando assim, nessa linguagem que eu preparei agora, dá a impressão de ser algo simples, fácil, né? A gente tem a base legal do Estado e baixou o decreto e da noite para o dia nasceu, brotou, mas não tem sido isso, né? É um desafio para a gente, porque a gente precisa trabalhar, quando fala com a gestão para o processo, com aquela percepção do ganho de médio e longo prazo, né? Que esse é um grande desafio, porque no dia a dia de um gestor é muito mais fácil ele ficar na zona de conforto e verificar aquele ganho imediato. Mas preparar todas essas etapas requer um tempo, né? O gestor ele vai ter que deixar de lado as suas atividades, as suas atribulações do dia a dia, para dedicar e refletir em todas as etapas que o processo da gestão dele vem acontecendo. Então esse já é um grande desafio nosso no dia a dia. E outra, a gente vai trabalhar com diversas unidades administrativas, então a gente precisa desenvolver uma maneira de criar conexões com as pessoas, né, para que cada unidade administrativa tenha esse canal direto com o processo acontecendo, se sintam incluídos, né, dentro desse processo, se sintam participantes, porque, como eu disse, e se apropriem da ferramenta, né, porque tudo que a gente está publicando
neste ambiente oficial, eu não estou escrevendo em pedra, né? A gente está escrevendo o processo como ele está sendo executado dentro das situações de hoje. Pode ser que daqui a uns 6 meses, um ano, eu precise estar revendo e fazendo um ciclo de melhorias, porque a tendência de mudança, né, na sociedade que a gente está incluída, ela acontece no dia a dia. E a gente não pode escrever uma única vez e deixar lá, naquela versão. Então, esse ambiente aqui, ele é um ambiente digital, um ambiente dinâmico. Então eu deixo aqui o convite para que todos interajam, vejam quais são os processos do seu dia a dia, tirem dúvidas, trabalhem com a sua equipe. Se houver alguma atividade que no seu olhar você perceba que vai trazer benefícios, que vai agregar valor, entre em contato conosco, entre em contato com o gestor. E no momento da gente rever e fazer os ciclos de melhoria, vamos sedimentar o seu conhecimento dentro desse diagrama. E juntos a gente conseguir, então, promover essa melhoria do serviço público, né? Porque, como eu disse, só base legal não vai mudar o nosso cenário. Eu preciso de vontade e eu preciso de liderança. E aí assim a gente sai da zona de conforto e consegue experimentar novas ferramentas. Então assim eu agradeço a participação de todos, deixo aqui o convite para assistirem os demais vídeos que a gente vem trabalhando e divulgando o nosso dia a dia e desejo um ótimo trabalho e até a próxima.